E aí pessoal, boa tarde e noite, né? Esperar um minutinho aí pro pessoal entrar. Não vai ser live muito demorada hoje, certo? Vou focar aqui nesse tema que é o aperreio de ontem para hoje, para acalmar o juízo aí de vocês. Explicar mais uma vez, como sempre, as mesmas coisas que já expliquei em relação a várias outras manchetes tenebrosas que já aconteceram aí ao longo dessa pandemia, né? O pessoal que assiste televisão sempre fica com a pressão um pouquinho mais alta. Televisão aqui, né? E sempre que eu recebo essas notícias, às vezes até vocês sabem antes do que eu, porque eu não assisto televisão, eu raramente assisto. Aí o pessoal me manda a mensagem: tô Flávio, isso aqui agora, tô doida. Beleza, vamos ver. Aí eu vou lá atrás. Quando eu vou atrás da fonte primária, tudo muda, né? Infelizmente, isso não era para estar acontecendo mais, né? Os jornalistas já deveriam estar com um pouquinho mais de capacidade de trazer a informação com um pouco mais de precisão para vocês. Aqui, né, que eu falo. E é brutal, é decepcionante, inclusive, quando a gente vai para a fonte primária, até para os jornalistas de fora, né? No caso aqui, os do Reino Unido, Inglaterra no caso, e a gente vê a diferença, né? Diferença do processamento da informação. Então eu fico assim, impressionado e entendendo um pouco porque as pessoas ficam nessa angústia, né? Nessa ansiedade quando a notícia chega aqui, até porque não existe a cultura de colocar profissionais da saúde para dar notícias de saúde, né? São alguns só que tem aí na imprensa. E mesmo assim, com muita, digamos assim, não é uma regularidade. Então as informações elas chegam muito no disse-me-disse aqui, né? Complicado. Vou esperar 2 minutinhos mais, porque como sempre vocês devem saber aí, eu continuo bloqueado lá no Flávio Pediatra, para variar, né? Então eu aviso que vou abrir lá, mas tem que vir para cá. Eu sempre coloco o print quando eu tento abrir lá para o pessoal ver, né? Para o pessoal não ficar dizendo que é por outro motivo. Estou bloqueadíssimo. Muita coisa tá livre aí que eu vejo, absurdos no Instagram, mas o doutor aqui tá bloqueado. Mais 2 minutinhos, né? Eu vou ver se eu consigo falar em 10, 15 minutos para não tomar muito tempo de vocês. Mas vamos lá, vamos começar. Como eu sempre faço nessas coisas, eu vou trazer a matéria nacional, tá? Aqui a fonte nacional. Eu vou ler aqui. Nova cepa do bicho da coroa pode ser capaz de infectar crianças, dizem cientistas. O primeiro erro crasso dessa manchete, é que ele está dizendo uma obviedade que todos nós já sabemos. É óbvio que crianças podem ser infectadas pelo vírus e qualquer outra cepa tem capacidade de infectar a criança. Fica parecendo que as crianças não são infectadas pelo vírus, o que é um completo absurdo, né? Já vai outra história, a transmissibilidade, a letalidade, a gravidade, que a gente já sabe que é totalmente diferente. Mas vamos lá, vamos ler a matéria. Uma nova variante, eu vou falar, se depois eu for publicar, eu vou publicar essa aqui no YouTube depois. Se eu for falar e depois jogarem meu vídeo no limbo, como sempre fazem quando a gente fala o nome do vírus, acabou-se. Uma nova variante do coronavírus que está se espalhando rapidamente pelo Reino Unido tem mutações que podem significar que as crianças estão tão suscetíveis a serem infectadas com ela quanto os adultos, diferentemente de cepas anteriores, afirmaram os cientistas nessa segunda. Preste atenção. Então, já estão dizendo aqui que estariam tão suscetíveis a serem infectadas com ela quanto os adultos. Então, significa que elas anteriormente eram suscetíveis, só que eram menos suscetíveis, segundo as afirmações aqui. Cientistas do Grupo de Aconselhamento sobre Novas Ameaças de Vírus Respiratórios, NERVTag, na sigla em inglês, que estão rastreando. Agora temos um grau alto de confiança no fato de que essa variedade tem uma vantagem de transmissão em relação às outras variedades que estão atualmente no Reino Unido. Tudo bem.
Isso aí parece, apesar deles sempre se colocarem na condicional, parece que essa mutação, ela faz com que o vírus tenha uma capacidade maior de entrar nas células, ou seja, eles entram com mais facilidade, infectam com mais facilidade. Isso é um ponto. Infectar é o começo de uma história que pode terminar em um sistema imunológico reagir e você não transmitir, e pode terminar em você ter uma virulência maior, que não é o caso aqui, onde o vírus se multiplica com mais intensidade e causa uma doença mais severa. Mas vamos para frente. Disse Peter Horby, um professor de doenças infecciosas emergentes da Universidade de Oxford, diretor do grupo. Mas vamos lá. Neil Ferguson, se vocês não lembram, o Dr. Neil Ferguson, professor e epidemiologista de doenças infecciosas do Imperial College de Londres e assessor, foi o que disse que iria acontecer mais de 2 milhões de mortes nos Estados Unidos. E nem isso, né, está se confirmando como ele falou, porque ele falou que era agora, até o final do ano. E a segunda coisa é ele afirmar, no meio da primeira onda lá, só uma fofoca, ele foi pego lá, quebrando o lockdown com a amante dele lá, indo para fazer uma viagem para um outro canto, e ficou em maus lençóis. Ou seja, vocês vão entender porque eu estou dizendo isso, que depois os outros colegas, eles saem de perto, assim, dessa afirmação do Dr. Neil Ferguson, como se assim, eu não assino embaixo o que esse doutor fala aí, não. É assim que, no final, vocês vão entender. Vamos lá. Há uma indicação que há uma maior propensão para a infecção de crianças. Olha o que ele diz. Há uma indicação, tudo no condicional, de que há uma maior propensão para a infecção de crianças. Ainda não estabelecemos qualquer tipo de causalidade sobre isso, ou seja, eles não provaram que isso aconteceu. Então ele está locubrando, né? Vamos precisar reunir mais dados para ver como essa nova cepa se comporta daqui por diante. Ou seja, nós estamos, por enquanto, navegando nas suposições. Aí vai lá. O surgimento da nova variante mutada de SARS-CoV-2, que segundo cientistas é até 70% mais transmissível que as cepas anteriores, levou alguns países a fechar as fronteiras, parará. Pronto, é isso aqui a notícia daqui. Tá? Uma coisa muito importante que eu quero que vocês lembrem é que não existe nenhuma evidência, ao contrário do que o pessoal tem falado erradamente, de que esta variante inglesa esteja circulando no Brasil. Pode até ser que a gente descubra, obviamente, porque a gente está tendo tráfego aéreo entre o Reino Unido e o Brasil, então não vai ser surpresa, né, que isso aconteça. Porém, não há até o momento nenhuma evidência. Lembrando que o que foi falado erradamente, a mutação, a D614G circulou no Brasil, a gente já sabe disso, eu falei isso no vídeo lá atrás, que está no YouTube, inclusive, a mutação do coronavírus, onde essa mutação no início causou esse mesmo tipo de zoada que está causando essa, e depois se viu que tinha uma vantagem de transmissão, obviamente, porque se fosse assim, a gente não ia ter absolutamente esse espalhamento do vírus com tanta intensidade. Então essa mutação desse 614G conferiu uma vantagem de transmissibilidade, não nas crianças, tá? Isso é importante dizer, porque no Brasil não, mas em outros países cujas escolas permaneceram abertas, a gente não viu explosão, nem lá agora, inclusive no Reino Unido, a gente está vendo isso acontecer. A positividade nas escolas é menos de 1%. Lembrando que as escolas primárias agora entraram em férias, se eu não me engano, mas elas estavam abertas, tá? Então, assim, e outra coisa muito importante, se alguém vai dizer que aumentou, tá vendo, o Neil Ferguson, por exemplo, eu estou olhando o número de crianças, estou vendo que relativamente está subindo junto com a mutação. Bem, se a mutação faz o vírus ser mais transmissível, se a transmissão ocorre dentro de casa muito comumente do adulto para a criança, se tem mais adulto tendo e as crianças estão na escola, é lógico que vai aumentar o número em crianças. E será que é esse sinal que precisa ser olhado? Será que é esse sinal da criança? Pode. Quer dizer, a gente está fazendo opiniões baseadas em várias suposições. Aí vamos para a imprensa melhorzinha. Tá aqui, ó. Daily Mail. Aí é assim. Olha a manchete, a diferença. A forma mutante de Covid é realmente mais infecciosa para crianças? Ou seja, ele começa
a reportagem com uma interrogação, não é com uma afirmação. Vamos lá. Os principais cientistas alertaram sobre a variante de rápida disseminação, dizem que não há dados suficientes para fazer o link. Vocês estão vendo a diferença? Mais uma vez, da manchete que está no jornal brasileiro, da manchete que está aqui no jornal britânico, não é nem no brasileiro. E outra coisa, viu? 22 de dezembro, terça-feira aqui, ó. Quem quiser olhar, vai dizer, isso é de outra data, não sei o que mais, ó. Terça-feira, 22 de dezembro. Vamos lá. Os cientistas que pesquisam a nova variante do coronavírus afirmam que ela seja mais infecciosa em crianças. O professor Neil Ferguson, conselheiro do CIG epidemiologista, disse que há uma indicação que tem maior capacidade de infectar a criança. Mas os membros da COVID-19 Genomics UK, COG UK, que foram os cientistas e são os cientistas que estão debruçados em toda a parte genômica de análise dessa variante, certo? Disseram hoje que não estão familiarizados com nenhum dado que sugira que este seja o caso. Tá aqui. Por que não falam isso aqui? É isso que eu não entendo. Tá? A COG UK examinou a genética de mais de 160 mil casos de coronavírus no Reino Unido e está constantemente observando como o vírus evolui para ver se alguma das mutações é importante, como se tornou esse chamado VUI 2020-12/1. Eles disseram que ainda não houve casos suficientes da nova variante registrados e que mais dados são necessários para fazer comentários como ela afeta os grupos específicos. Preste atenção, são os cientistas que estão debruçados na análise dos dados diretamente dessa variante. O professor Ferguson disse que viu dados mostrando a variante que compõe uma proporção invulgarmente grande de casos em crianças, mas ainda não tem certeza do porquê. Já vou dar uma dica, se não for o fato do vírus ser mais ter mais capacidade de afetar as crianças. Se as crianças estão mais na rua e elas pegam também em casa dos adultos que estão pegando mais, é uma das possibilidades, né? Lógicas, isso ninguém fala. Preste atenção. Membros do COG UK também confirmaram o alerta do cientista-chefe da Grã-Bretanha, Sir Patrick Vallance, quando disseram que a nova variante já estava em todo o Reino Unido. Mas levará mais algumas semanas até que eles comecem a obter dados suficientes para confirmar se é mais mortal ou mais provável de deixar as pessoas no hospital, com a maioria das pessoas que contraíram ainda no meio do período de infecção. Não dá para dizer que é mais grave. O professor Ferguson fez o comentário aos jornalistas em um briefing com o grupo Sage NervTag ontem. Ele disse que ainda não há evidências suficientes para provar a teoria de que as crianças são mais suscetíveis, mas que é uma possibilidade. Vocês estão vendo que uma possibilidade pensada vira uma afirmação imediatamente, uma condicional vira um afirmativo. Ele afirmou que o número de casos da nova variante em menores de 15 anos é significativamente maior do que em outras cepas, embora nem o professor Ferguson, nem o PHE tenham publicado os dados para comprovar isso. Falando hoje, o professor Sharon Peacock, diretor do COG UK e um microbiologista da Universidade de Cambridge, disse: os dados que foram discutidos no NervTag, este grupo não está familiarizado. Acredito que seja detido pela PHE. Ou seja, o Dr. Neil Ferguson ouviu falar isso talvez num grupo de WhatsApp e imediatamente ele usou o nome do COG UK e do NervTag para fazer uma afirmação e depois ficou negando para lá e para cá com essa afirmação, como vocês estão vendo aí. Vou dizer principalmente essa frase aqui do diretor desse consórcio que estuda: não temos conhecimento de um aumento de crianças e não temos dados de um aumento de crianças. Aqui, ó. Não temos conhecimento de um aumento de crianças e não temos dados de um aumento em crianças. Como é que pode uma coisa dessa, minha gente? Se não é para indignar. Você vê a qualidade dessa informação passada aqui. Vamos para frente. O professor Tom Conan, especialista em evolução de vírus da Universidade de Cardiff e membro do COG UK Public Health Wales, acrescentou
que os cientistas precisariam de um número muito maior de casos para poder determinar os efeitos em crianças. O professor Ferguson explicou hoje que os dados de casos da nova variante mostram uma proporção maior deles em menores de 15 anos do que de outras cepas. De onde vêm esses números? Se são os próprios cientistas que estão lidando diretamente com isso, estão dizendo que não tem número, não viram números. Agora, mesmo que esses números sejam mais altos, não dá para fazer nenhuma inferência deles. Só dá para dizer que naquele local está explodindo. Por quê? Será que é o adulto que passou para a criança? A gente sabe que é mais comum. A gente tem estudo da Catalunha, a gente tem estudo da Coreia, a gente tem estudo dos Estados Unidos mostrando que na maioria das vezes, mesmo a criança estando na escola, as crianças têm mais infecção através de pegam com o adulto e, do que transmitem, tá? E em contextos onde há alta transmissão local, as crianças também se infectam. Isso é uma obviedade, inclusive na escola. Então, aí você, então eu vou pegar o dado da criança e vou escolher esse dado para dizer que eles são o grupo afetado do momento. Mas vamos lá. O professor Ferguson, o mesmo. Há um sinal de uma pequena mudança nos dados, mas não é grande e ainda não sabemos o motivo. Minha gente, vocês estão entendendo o que a mesma pessoa está dizendo e desdizendo e mudando completamente a narrativa? Então, os cientistas sugeriram que as crianças podem ser mais suscetíveis à nova variante do vírus, porque é capaz de se prender aos receptores acedores das pessoas que o vírus usa para entrar no corpo. Entendam? As crianças têm maior quantidade em vias aéreas superiores do receptor ACE2, mas, por outro lado, elas têm menor quantidade, menor expressividade no pulmão, por isso tem quadros mais leves, e não existe nenhuma evidência que mostre que, até agora, que esse vírus tem essa afinidade maior, específica das crianças, etc. Aí vamos lá. Não está claro se esse é um efeito específico para crianças ou apenas um subproduto do fato que essa variante pode ser mais infecciosa para pessoas de todas as idades, o que eu acabei de dizer para vocês. Se o vírus afeta mais a comunidade como um todo, as crianças não deixariam de se infectar, porque os adultos passam para elas também. O medo de que ele possa se espalhar mais facilmente entre as crianças é motivo de preocupação, com certeza. Porque os esforços de distanciamento social são mais difíceis de impor aos jovens, naturalmente. Se mostrasse que essa cepa anormalmente infecta mais as crianças e consequentemente, faz com que elas se tornem maiores transmissores, que não são, né? A gente sabe até o momento, a gente teria problema com relação às escolas, é verdade. Tá? Então, não vamos negar a realidade também. Pronto, aí vamos lá. As escolas podem fechar no ano novo se a variante não pudesse ser completamente caracterizada, está fazendo mais pesquisas. A professora Susan Hopkins, vice-diretora do Serviço Nacional de Infecção, disse: estudos adicionais estão sendo realizados para entender melhor as características do vírus. É muito cedo para dizer se há uma mudança na distribuição de idades. As medidas de bloqueio em todo o Sudeste têm causado uma redução no contato entre adultos mais velhos, o que pode ser responsável pela proporção aparentemente mais alta das taxas em crianças e adultos jovens. Outra coisa óbvia, né, que eu acabei de falar. Se está tudo fechado, então as escolas abertas, essas crianças estão indo para casa, mas alguns adultos estão circulando, vai aumentar. E a proporção em crianças vai aumentar um pouco em relação aos outros, né? Se você está com medida de contenção, principalmente para mais idade e mais velhos. Ainda não sabe muito, parará, o que eu queria falar mais aqui para vocês. Tal. Pronto, o Dr. Connor disse: não estamos no ponto de ter informações sobre o resultado agora. Muitas pessoas infectadas com essa vacina em particular estão no meio da infecção e ainda não se recuperaram. Tá? Então, assim, vejam a diferença da informação. Para finalizar, uma pergunta que eu acho que todo mundo fica se fazendo, isso aqui é outra fonte boa, a mais recente reportagem que eu encontrei, naturalmente eu traduzi só para mostrar aqui para vocês, da BBC, e o que é que ela diz aqui? A coisa mais importante é a seguinte, vamos lá. Os cientistas estão investigando com urgência indícios de que a nova variante se espalha mais facilmente em crianças. Se comprovado, se poderia ser responsável por uma proporção significativa do aumento de transmissão. Sim. Tá? Vamos lá.
A alegação vem de membros do grupo de consultoria do governo sobre a ameaça NervTag. Eu expliquei para vocês de onde veio, né? Essa informação, o pessoal do COG-UK negando a informação que o Neil Ferguson trouxe dizendo que era do NervTag. Não há sugestões de que a nova forma do vírus seja uma ameaça maior à saúde das crianças. Aqui. Não há sugestões de que a nova forma do vírus seja uma ameaça maior à saúde das crianças. Tá claro em relação a isso? Então, assim, as crianças quase sempre ignoram o vírus, mesma coisa anterior, tá? Que eu coloquei para vocês, na outra, acho que não tem mais nada. Cientistas envolvidos no COG-UK, que detectou um aumento rápido da variante, disseram não estar cientes de qualquer aumento na incidência nas crianças. Pronto. Então, eu acho que fica, pelo menos para mim, até agora está claro o seguinte: não existe nenhum artigo publicado a respeito do impacto epidemiológico da variante. Naturalmente, como todas as variantes que têm uma incidência aumentada, elas precisam ser estudadas. Parece que essa variante, o vírus adquiriu uma vantagem de transmissão, mas não uma vantagem de virulência, nem existe evidência que seja uma vantagem específica em crianças. Inclusive eu peguei aqui um texto, escrito no blog de hoje, do cientista que está lidando diretamente com a área de bioinformática e dados lá do COG-UK, e no parágrafo final ele diz aqui: não há evidência que sugira que a nova variante cause doença mais severa ou afete grupos etários diferentemente que outras linhagens do vírus. Tá aqui. Então, assim, eu estou passando para vocês. É lógico que a gente pode daqui a pouco realmente afirmar algumas dessas coisas que algumas dessas coisas que os cientistas estão colocando na condicional aí. Mas eu lembro que isso aconteceu na mutação chamada D614G, depois veio uma mutação espanhola. Essa mutação espanhola também era o fim do mundo, no verão espanhol, ia acabar com o mundo porque se espalhar. E essa mutação, o ponto que vocês precisam entender é o seguinte: o vírus vai mudar, é da natureza dele. Imagina que um vírus, toda vez ele entra na célula do hospedeiro, da gente, invade, desmonta, comanda o maquinário genético, pega o material genético dele e usa o maquinário da gente para multiplicar, como se fizesse a Xerox, a gente fosse a máquina de Xerox do material genético do vírus, dá o comando, montam vários outros vírus, bota a máquina de Xerox para funcionar dentro da célula e solta os vírus para seguirem o caminho e infectar outras células. Então, nessa história de montar e desmontar e fazer a cópia, nunca a Xerox sai perfeita. E quando essa Xerox, o material genético do vírus muda e existe uma vantagem para o vírus, quer seja de infectividade, quer seja de poder se esconder do sistema imunológico, essa linhagem naturalmente fica mais forte, né? Ela ganha vantagem. Agora, se um vírus adquire uma mutação e essa mutação o torna extremamente virulento, isso não é vantajoso para a maioria dos vírus em termos de propagação do vírus. Porque se um vírus matar rapidamente o hospedeiro, ele não consegue se perpetuar. Vou dar um exemplo, o vírus do Ebola. O vírus do Ebola tem uma altíssima letalidade. Por isso que a gente não vai ter, provavelmente, uma pandemia por Ebola nunca. Só se ele ficar mais fraco. Mas como ele mata muito rápido, ele não consegue evoluir. Enquanto um vírus, por exemplo, da gripe, da influenza, ele tem uma alta capacidade de mutação. Então, o vírus da influenza, a gente tem que ter uma vacina todo ano para ele, porque ele muda muito rápido, ele se espalha com muita eficiência, ele tem muitas proteínas que podem mudar. Ele é um vírus mais complexo. O coronavírus ele é um pouco menos complexo, só que ele pode adquirir uma mutação mais, digamos assim, uma mutação que ganhe uma conformação tão diferente da proteína S, do domínio de ligação, da coroinha, que vá, digamos assim, causar problema com as vacinas. Mas até agora não existe esse indicativo. Até agora não existe motivo para pensar que as vacinas não irão funcionar, que irão perder a eficácia. Inclusive as vacinas de RNA, elas têm uma vantagem, né? Elas podem
como a vacina ela dá a informação genética para a célula no citoplasma produzir aquele componente, aquela proteína, no caso a proteína S, e haver a resposta do sistema imunológico, se houver uma mudança genômica importante, rapidamente os cientistas podem pegar essa variante e inserir, digamos assim, essa mudança na vacina de RNA. Já na vacina inativada, exemplo a Coronavac, talvez isso não aconteça. Por isso mesmo que a gente faz a vacina de gripe inativada e todos os anos ela muda e tem que tomar uma injeçãozinha todo ano. Ninguém sabe se isso pode acontecer especificamente com essa vacina, tá? Então, assim, eu acho que é muito importante que vocês, mais uma vez, eu não gosto de ficar perdendo, assim, de ficar perdendo meu dia estressado com um negócio desse e o povo me mandando mensagem desesperado porque a imprensa quer enlouquecer a gente com essas notícias. Eu só posso pensar nisso. Porque quando a gente vai para a fonte primária, vocês estão vendo como muda a conversa. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu já fiz isso umas 10 vezes. Isso é um negócio desgastante. Porque, primeiro, a mutação não está aqui. Segundo, a mutação não parece ser mais virulenta. Terceiro, a gente está falando de suposições. A única diferença é que a gente está vivendo uma pandemia de informação também em tempo real. E chega um tsunami de informação e para você separar o joio do trigo é complicado. E aí eu só posso pensar que a gente tem jornalistas inexperientes na área da saúde para não buscar a fonte correta. Eu não quero fazer outras ilações porque não é do meu feitio. Mas essa é a hipótese que eu penso aí, tá bom? Se alguém ficou com alguma dúvida, pergunte aí, 2, 3 minutinhos para eu ir embora sobre essa questão. Ou ficou entendido? Lembrar o pessoal, lembrar que amanhã eu já terminei aqui, li milhões de coisas sobre ferro para a nossa aula aqui no Padflix amanhã. Não é live aqui, é para quem assinou o Padflix, amanhã vai ter uma aula de 1 hora de ferro, depois a gente vai poder tirar dúvidas juntos. Mas porque o doutor não faz a live aqui? Eu faço toda semana uma live aqui para vocês também. Agora o Padflix é um local de estudo. No Padflix vocês são meus alunos. Mas eu queria só o e-book de febre, tá lá. Você vai lá, paga, com o valor de um e-book, você entra, baixa o de febre, baixa o de tosse, assiste a aula de febre, assiste a aula de tosse, assiste tudo que tem lá. Eu não quero continuar, eu queria só o e-book. Sai, pronto, acabou-se. Tá? Quer continuar? Ótimo, vão ficar sabidos, viu? Não tenha dúvida que irão ficar sabidos. Quem assistiu a aula de vitamina D, eu vou falar aqui brincando, mas tudo bem. Eu mandei para minha amiga Carol Sartori, assiste aí, Carol, dá tua ideia. Ela disse, não, Flávio, eu fiquei sabendo muito de vitamina D assistindo essa sua aula aí. Então, é claro que eu tento falar de uma forma mais fácil para vocês entenderem, como eu sempre faço, mas enfim, convido mais uma vez, quem quiser participar, entrar na plataforma, está link na bio aí para vocês participarem, certo? A vacina podem ter efeitos que só aparecem no longo prazo? É claro que podem. E o coronavírus? Você quer trocar? Se você quiser trocar o efeito em longo prazo desconhecido também da Covid-19 e não tomar a vacina, fica à vontade. É direito. Se não houver uma obrigação mandatória para vacinação, você vai ter que pesar seu risco. Mas eu estou vendo muitos jovens ficando com problemas, uma doença de arrastada, uma doença complicada. Hoje mesmo eu estava conversando com um primo meu, que é cardiologista, especialista, doutor na área de ecocardiografia. Ele estava me relatando jovens, meia idade, chegando em 2, 3, 4 meses após a infecção com problemas cardíacos, com arritmias, com sinais de inflamação cardíaca para ele. Como aconteceu também na epidemia de chikungunya, que a gente vivenciou isso aqui. Então, se você não quer tomar a vacina por conta de efeitos imprevisíveis e quer se submeter ao vírus, é direito seu. Eu já disse que eu vou tomar a vacina que for liberada pela Anvisa. Mas pode...
Você já viram a bula da vacina de gripe? Tem muitos efeitos possíveis lá. Eu sempre tomei a vacina de gripe. Sabe por que eu sempre tomei? Não é só para mim. É porque eu atendo pessoas, eu tenho uma responsabilidade com elas, isso é mandatório. Um médico, um odontólogo, um fisioterapeuta que atende pessoas, ele tem a obrigação de tomar a vacina. Se não for obrigação por lei, é obrigação moral. Se a gente está se expondo ao vírus, por que a gente não vai se expor à vacina? Vocês estão de brincadeira comigo. O movimento anti-vacinas, eu combato ele desde 2006. Vocês estão achando que esse povo é brincadeira? Não é brincadeira, não. Eles estão, tipo assim, na base da roleta russa. Eu não vou jogar essa roleta russa. Eu não peguei o vírus. Se Deus quiser, eu não vou pegar. E se Deus quiser, eu vou tomar minha vacininha. Sem problema nenhum, sem drama, sem conspiração, sem, ai meu Deus, o efeito... Se eu tiver efeito colateral... Paciência, tá? É do jogo. É igual se eu tiver o efeito colateral se eu pegar esse vírus. Quantos colegas a gente viu morrerem aí pelo meio do caminho? Será que eu vou fazer isso com meus filhos, não tomar a vacina e correr o risco de passar para eles aqui dentro de casa, meu filho ter uma complicação, minha esposa? Eles estão ficando doidos com essa história de negar a importância da vacina. As vacinas, elas são um dos maiores feitos da história do homem. Pode ter efeito, lamento pelos efeitos, mas se lembre dos efeitos da doença quando compara com a vacina. Não existe o cenário, vejam que a gente está tendo, eu estou conversando até demais, está tendo casos de difteria na Venezuela, no Peru, circundando o Brasil. Por quê? Porque houve uma baixa cobertura vacinal. E vocês sabem que a difteria mata de 20% a 30%? Matou lá uma pessoa no Peru, de 4 de uma casa que pegaram, uma morreu, de difteria, uma doença que eu nunca vi na minha vida, 20 anos de formado esse ano, e eu nunca tinha visto. Vocês querem se expor a difteria, se exponham, não tomem a vacina e se exponham para ver o risco. Vocês querem se expor ao sarampo? Teve pessoa morta, sequelada por sarampo em São Paulo ano passado. Morrem 250 mil pessoas por gripe todos os anos, e eu vejo todo ano, antes da campanha de gripe, as fake news rolarem, inclusive, lamentavelmente, por parte até de colegas que querem dar uma de pra frentex. Eu sou contra a vacina porque isso e aquilo, mas eu acho que ele toma caladinho, viu? Eu acredito que ele tome caladinho, porque muitos desses que fazem esse discurso muito contra a cultura, lá no íntimo, eles estão fazendo o contrário do que dizem, tá? Freud explica. Então, eu já falei 1000 vezes, vou repetir, toma a vacina, quando for aprovada, toma. Toma a Coronavac, se for aprovada, eu puder ler os dados da vacina, eu tomo tranquilamente, tá bem? Bom, pessoal, por hoje é só. Domingo, 27, já vou avisando aqui, Meu Filho Não Come, Luciana Nunes Nutri, uma das nutricionistas materno-infantil mais, digamos assim, mais conectada com esse tema que eu conheço, ok? Então, domingo, 8 horas, é feriado, eu vou descansar. Pois é, eu não vou descansar tanto assim, porque eu acho que isso aqui eu aprendo e ensino aqui nessa troca aqui, não só sou eu que estou ensinando, não, eu estou aprendendo também com vocês e com os colegas que eu trago aqui, e quero muito que eles cresçam muito nas redes, porque eles são sérios. Então, domingo, certo? Domingo e amanhã no Pedflix, vitamina D, tá? Semana que vem no Pedflix, na quarta, todo final de mês a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas internas lá, entre nós, né? O close doutor vai ser lá entre nós. E eu tô vendo que tem tanta dúvida ainda sobre Covid-19 que eu vou fazer uma perguntas e respostas de 2 horas no dia 30, com Pedflix. Sim, amanhã é ferro, né? Sim, ferro. Já tá aqui tudo, já tá tudo pronto. Só falta os últimos detalhes. Vitamina D semana passada. Acho que Thalita tá me corrigindo porque ela é aluna, tá vendo? Muito bem, Thalita, muito obrigado. Me corrija mesmo, viu? Mas amanhã participe perguntando, viu? Eu quero perguntas também lá na hora da nossa aula, de vocês todos que estão lá no Pedflix, tá bom? Um abraço aí para vocês. Bom, pelo amor de Deus,
alivie o coração, se protejam, programem um final de ano em petit comité, você, seu esposo, seu filho, distanciado, uma quantidade pequena de pessoas, ambiente externo, de máscara. É triste, faz muito tempo que todo mundo está vivenciando esse sofrimento, mas talvez se a gente se conter um pouco nesses próximos dias, a gente possa ter um janeiro com menos sofrimento, né? É o que a gente não quer. Bom, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus. Para o pessoal do Pediflix, até amanhã, para a turminha aqui. Live de ferro para crianças menores de 2 anos é para todas as idades. Pediflix não tem negócio de idade. Pediflix é pediatria de A a Z, de 0 a 19. Quem está lá dentro sabe. Eu falo tudo, óbvio, eu não sou doutor de ninguém lá. O povo perguntou, não, o senhor faz consulta, assessoria? Não, lá é para te capacitar, para você ficar sabida, para não ficar de cara mexendo na frente do doutor, o doutor falando as coisas, você não sabe nem para onde vai. E você sair de certas enrascadas que podem te colocar também. Então, é isso, tá bom? Qualquer idade pode participar, olha aí. Netflix é vida, muito bem. Então, a minha vida também está sendo, viu? Que hoje eu tô teoricamente de férias dos atendimentos, estou de recesso, mas hoje foi o dia todinho aqui revisando essa aula de ferro para vocês. Porque eu quero trazer dentro de lá Nutri Infantil Luciana Nunes, Luciana Nunes, Nutri de Recife, top na área de dificuldades alimentares. Essa vai ser a live Meu Filho Não Come para fechar o ano, tá bom? Todo mundo já está indo embora, eu também vou. Tchau, um abraço, Netflix até amanhã, pessoal até domingo, um grande abraço.